Meus amigos, de vez em quando tem uma galera que tem que vir aqui e dizer umas verdades, né. Tô fazendo hoje um vídeo diferente, mas vocês vão entender por quê. É o quê? Um react quase, né, um react. O cabeceiro perfeito, movimento direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área e ponto. A partir daqui, você faz o que você quiser. Quiser inscrever, vou até tirar isso aqui, porque não vou pedir porra nenhuma. Você faz o que você quiser e dane-se. Seguinte, Corinthians venceu o Fortaleza, mais uma exibição, principalmente no segundo tempo, consistente, buscando e encontrando soluções e, mais do que qualquer outra coisa, encontrando resultado, né? Depois de uma excepcional vitória diante do Boca Juniors, um jogo muito tenso, né? Que era muito decisivo dentro da fase de grupos da Libertadores para o Corinthians. Vem um jogo com um potencial complicador também contra o Fortaleza e o Corinthians consegue uma boa vitória. Mas acho que o grande ponto do jogo do Corinthians foi a entrevista do Vitor Pereira depois da partida, com muitas frases para se refletir, né, com um jeito de explicar e de falar do jogo, de falar de calendário e meio que desabafar sobre situações que acho que é uma entrevista que vai ficar marcada essa passagem do Vitor Pereira no Brasil e no Corinthians, e muito provavelmente existirá um antes e um depois do Corinthians olhando para essa entrevista, porque eu acho que essa entrevista ela bota alguns pingos nos is, de coisas que a gente já está vendo acontecer no Corinthians de maneira positiva, outras que não estavam funcionando, situações que ainda precisam, obviamente, serem resolvidas, mas está muito claro que o Vitor Pereira, e assim como outros técnicos estrangeiros, às vezes o olhar de fora, e aqui acho que não é um olhar preconceituoso, não é um olhar colonizador, como algumas vezes parece ser de alguns outros treinadores. Eu acho que é um olhar crítico de alguém que está fora da nossa cultura, é inserido nela muito rapidamente e precisa se adaptar assim com o carro andando. E acho que as observações que o Vitor faz, elas são muito importantes. Algumas a gente já sabe, mas quando alguém vem apontar o dedo, parece que a coisa salta mais aos olhos. Então, a gente vai ouvir alguns pontos da entrevista e comentar esses pontos, alguns que são do ponto de vista tático, outros do ponto de vista administrativo, né, e outros são, para mim, pura obviedade, mas acho importante ouvir da voz do Vitor Pereira. E lembrando, você que gosta de acompanhar tempo real de jogos, placar, estatística, tabela, saber a sequência de jogos, desempenho do seu jogador preferido, seja do seu time de coração ou de um time europeu, SofaScore, baixa o aplicativo, 100% de graça. Beleza? Vamos à entrevista de Vitor Pereira e aqui a gente vai pegando alguns pontos do papo. Assim, uma primeira parte com grandes dificuldades. O adversário, Fortaleza, criou-nos muitos problemas. Nós não estávamos a encontrar no jogo, eles estavam pressionantes, nós estávamos a atrair a pressão, a jogar um jogo muito curto. E claramente a sensação que tinha era que não estávamos com capacidade de os pressionar, estávamos a ter dificuldades em controlar a largura, claramente, a permitir muitos cruzamentos, a permitir muitas situações perigosas na nossa área, com remates exteriores, nomeadamente. E foi no sentido de simplificarmos mais o nosso jogo. Isso ele está explicando as substituições. E aí de um jeito muito didático. Quando ele fala largura, ele está falando da amplitude do campo. Os lados do campo, o Corinthians não estava conseguindo controlar. O Fortaleza estava permitindo muitos cruzamentos, muita bola passando à frente da área, muita segunda bola, às vezes, inclusive, gerando finalização, e isso estava gerando uma pressão, estava gerando um incômodo defensivo para o Corinthians, e as alterações foram para controlar um pouco mais esse lado de campo, para marcar um pouco mais esses corredores laterais. Então, de novo, eu sempre falo isso aqui no canal, é um jogo que tem elementos culturais, que tem elementos simbólicos, que tem elementos de improviso, que tem coisas que não dá para controlar muitas vezes de imponderável, mas tem estratégia, tem coisas que você olha e precisa corrigir, porque sim, é um jogo. Se fosse o contrário, também sempre falo isso aqui, seria nada mais, nada menos com uma pelada de final de semana organizada com torcida e uniformes bonitos. E não é futebol profissional. O treinador está aí
para buscar soluções. E essa busca por soluções, muitas vezes, ele precisa explicar, né, na coletiva. Então, ele está usando o que muitos aqui pejorativamente chamam de tatiquez, mas ele está explicando de forma didática e com lógica no que ele pensou as substituições que ele fez. Alargarmos mais, controlar melhor o adversário em termos de largura, levarmos os 3 homens da frente para poderem pressionar mais alto os zagueiros deles. E acho que, sinceramente, foi uma segunda parte muito mais conseguida, simples, de forma simples. Não foi aquele jogo brilhante de circularmos, mas eu já vi que este campeonato não é fácil. Qualquer equipa pode criar muitos problemas. É uma boa equipa esta de Fortaleza. E nós, a segunda parte já foi muito mais controlada, já conseguimos criar várias situações de jogo e controlamos muito melhor o adversário. Portanto, bem, aqui ele dá a explicação muito lógica do porquê ele fez as substituições que ele fez. Pura e simples. Eu precisava estancar aquela sangria, eu precisava melhorar os lados do campo e parar de receber pressão na área o tempo inteiro. Foi isso que aconteceu, foi isso que o Vitor Pereira fez. O segundo papo também é muito importante, a segunda resposta. Aqui no Brasil nem sequer temos tempo para estar doentes. Portanto, isto acabei agora o jogo, amanhã já vamos viajar, portanto isto é de loucos, isto é de facto um calendário que não nos permite respirar um bocadinho, né? Respirar, pronto, ganhamos, vamos lá desfrutar um bocadinho da vitória, já tenho que começar a pensar no jogo do Cali. Antes da escalação deste jogo já tive que pensar no jogo do Cali, hoje não consegui fazer a gestão que queria, sinceramente não consegui fazer a gestão que queria, porque na primeira parte, de facto, tive... Quando ele fala que não conseguiu fazer a gestão que queria, ele queria rodar o elenco, ele queria, e ele vai citar exemplos aí do William, ele vai citar exemplo do Maicon, mas o jogo não permitiu que ele fizesse essa gestão, porque o Fortaleza imprimiu um ritmo no primeiro tempo que simplesmente não aconteceu, assim, não rolou o que ele planejou, o time sofreu mais do que ele projetou e ele precisou buscar soluções. Dentro dessa busca por soluções, a gestão que ele queria rodar o elenco não aconteceu. E ele ainda vai aprofundar o papo de rodar elenco. Isso vai ser cada vez mais comum no futebol brasileiro, porque é insano achar que a gente vai conseguir repetir o mesmo time 10, 12 jogos seguidos. Não vai. Não vai conseguir repetir nem em 3, 4, 5. Ou por suspensão, ou por lesão, ou porque de fato você precisa descansar os jogadores. Ou você descansa, ou você estoura. E se não estoura, perde desempenho, perde intensidade, perde ritmo. E aí, quando você perde isso, você normalmente perde jogos. E se você perde os jogos, você perde a paz, a tranquilidade para trabalhar, e vem as crises, e vem todo o ciclo vicioso que a gente está acostumado. Tivemos muito mais dificuldades do que aquilo que eu imaginei. E agora vamos ter que pensar no Cali, que vai ser um jogo muito duro, um jogo muito físico, eles são muito físicos. E vamos a partir de hoje começar a pensar nesse jogo. De facto, a gestão não foi a que eu queria. Eu gostaria de ter a oportunidade de gerir o William, de gerir o Maicon. Não foi possível. O Paulinho sofreu uma lesão. Eu não gosto de falar de arbitragens, nem sinceramente não gosto de comentar se o árbitro errou, se não errou. Agora nós temos que, claramente, nós temos é que defender o futebol. E eu tenho que defender o futebol, a minha equipa tem que jogar bom futebol. E aqui ele começa a falar sobre um outro ponto que eu também já citei aqui. Eu vejo pouca gente batendo nessa tecla. Eu acho que nós temos culpa, eu acho que os jogadores têm culpa, a arbitragem tem culpa, e é do que ele especificamente está falando aqui, de ser uma arbitragem às vezes permissiva, com faltas, de você tentar administrar cartões para não estragar o espetáculo, mas você acaba estragando quando você expõe os jogadores a entradas mais violentas, não vai punindo e vai permitindo que essas entradas, o sarrafo de entradas, suba cada vez mais. Aí você perde jogador por lesão. Ele cita ainda nessa resposta que muitas vezes o jogador mais inventivo, diferente,
que é o que atrai, né? É o que leva o público para o estádio, é o que faz as pessoas quererem ver os jogos, é o que muitas vezes decide jogos. Esse cara toma uma, toma duas, leva 3, 4 pancadas, na quinta ele talvez já não tente, talvez ele solte a bola mais rápido, e aí tem um risco maior de erro. Tem uma análise aqui do quanto a arbitragem é importante para o espetáculo, e eu faço críticas muito contundentes à arbitragem no futebol brasileiro, mas também entendo que eles estão meio que só, né? Culturalmente você tem jogadores que não ajudam, nós enquanto comentaristas, imprensa, a gente também não ajuda, a torcida acho que também não ajuda, e fica um ambiente em que o árbitro se protege às vezes, né? E quando ele se protege, ele expõe o jogo. Ele administra cartões, ele não quer amarelar um cara muito cedo, ele não quer expulsar um cara, ele não quer apitar toda hora para não atravancar o jogo, porque ele é criticado por atravancar muitas vezes o jogo. Aí, quando ele quer soltar demais o jogo, ele acaba perdendo um pouco a mão e deixa o jogo num critério muito louco de faltas que deveriam ser marcadas. E ele, no ímpeto, na ilusão de deixar o jogo correr, ele deixa de marcar faltas que deveriam ser marcadas e, em compensação, amarra lá na frente em outras que são mais suaves de apitar. Aí fica sabe, um ambiente todo poluído, ruim, e que joga a partida ou o espetáculo, a qualidade do jogo cada vez mais para baixo, né? Antecedência pelo Corinthians. É assim, o que claramente o que tem que fazer um treinador é fazer a leitura do que se está a passar, do que está a acontecer. Nós estávamos com grandes dificuldades, já falei, grandes dificuldades em controlar a largura, e eles variam com facilidade, porque é o sistema que costumam jogar, e nós estávamos com dificuldades em controlar o jogo. Estávamos a trazer o William muito baixo, tirá-lo de uma zona alta em que ele pode fazer a diferença, e estava a ter necessidade de vir muitas vezes baixo defender, até muitas vezes numa... E aqui, de novo, ele está explicando taticamente o cenário do jogo, né? O jeito que o Fortaleza estava jogando, invertendo bola e tudo, estava obrigando muitas vezes o William a sair da zona onde ele decide jogos para uma zona meio neutra, onde ele tem pouco impacto no jogo. Linha de 5, o que é que nós pensamos? Pensamos, bom, é preferível colocar o William mais alto para pressionarmos mais alto, é preferível colocar os 3 homens da frente em condições de pressionar mais alto, não desgastar tanto, não deixar que eles circulem e liguem corredores e variem como querem, porque era o que estava a acontecer. Nós estávamos muito empurrados para trás, sem capacidade de pressão, e foi a única forma foi a forma que entendemos que seria a melhor para voltar a pressioná-los, e de facto aconteceu isso, porque na segunda parte eu já não me lembro de ver o Fortaleza a criar-nos os problemas que criaram na primeira parte, e nós tivemos algumas situações em que podemos ter de facto resolvido o jogo, podemos ter marcado o segundo golo para nos dar um bocadinho mais de tranquilidade. De novo, uma explicação tática, lógica, do porquê ele fez determinadas mudanças no time e o que essas mudanças trouxeram para o jogo. Ele explicou. Porque, de novo, o treinador está ali para tomar decisões. E quando você toma essas decisões, você quer que isso tenha um impacto. Às vezes o impacto funciona, às vezes o impacto não funciona. Mas, de novo, não dá para viver só de analisar resultado, de analisar se o time jogou bonito ou jogou feio. Você precisa entender o que o técnico quer antes do jogo e durante o jogo. Não é só o time titular que fala alguma coisa. As mudanças também falam, a gestão de elenco também fala, rodar o elenco também fala. Tudo isso faz parte de um trabalho. No início do trabalho do Vitor Pereira, eu imaginava, pela qualidade dos jogadores, que a gente veria um impacto mais rápido do jeito Vitor Pereira de jogar, que sempre foi um cara que se adaptou muito a elencos, né? Ele tinha times um pouco mais propositivos, que agrediam mais os adversários, ele tinha equipes que eram um pouco mais reativas. No Corinthians, ele está tentando perceber o que é o melhor caminho, mas para mim está claro que o melhor caminho não vai dar para ser com todos os fora de série juntos ao mesmo tempo, né? O quinteto de ouro lá, os 5 jogadores com mais qualidade, aí a gente está falando de William, de Renato Augusto, de Giuliano, de Roger Guedes, de Paulinho. Acho que esses 5 ao mesmo tempo vai ser cada vez mais raro da gente assistir, por uma questão de característica, por uma questão principalmente de intensidade de ritmo. Assim, acho impossível que isso seja viável e competitivo a médio e a longo prazo. E, de novo, o Corinthians precisa pensar a médio e longo prazo, porque o calendário ele é gigantesco e ele exige que você se mantenha
respirando nas competições, para na hora que a coisa afunilar, você tá no bolo da briga, né? Ou você tá no mata-mata de Libertadores, ou no mata-mata de Copa do Brasil, ou você tá ali entre os 6, entre os 7 primeiros do Campeonato Brasileiro para tentar brigar por alguma coisa. Isso é planejamento, né? Então acho que, de novo, uma entrevista que esclarece muita coisa para quem acha que o técnico fica ali distribuindo o colete. É claro que isso é uma questão que evidente, não é? Evidente e natural. Por isso, quando eu ouço falar em time titular, isso é completamente impossível. Como é que é possível eu definir um time titular, jogar num jogo e no jogo a seguinte apresentar a mesma equipa? Completamente impossível. Completamente impossível, porque nós não vamos conseguir jogar. Não vamos conseguir jogar. Nós assumimos que nós temos vários jogadores acima de 30 anos. Jogadores acima de 30 anos podem fazer um jogo porque têm um nível elevado, podem fazer um belíssimo jogo hoje, mas passado 3 dias, não há hipótese nenhuma, porque se eles forem para jogo passado 3 dias, não vão conseguir pressionar ninguém, a equipa não vai conseguir pressionar, portanto, eu claramente tenho necessidade de ir rodando a equipa. Tentar fazer sempre uma equipa que, de acordo com o estudo e com a projeção do próximo adversário, seja competitiva. E tem necessariamente, é claro que o Du e o Maicon hoje eram 2, mas pareciam 3. Nesta segunda parte pareciam 3, não é? Ou seja, pareciam que conseguiam, o raio de ação deles é um raio de ação grande, porque eles têm a capacidade, são novos, estão naquela idade em que têm pedalada, são rotativos, são competitivos, aceleram, vão tentar roubar. De novo, outro ponto que ele toca aqui, que acho que é uma coisa lógica. O futebol é um esporte e todo esporte precisa de preparação física. Se você não tem como você ter futebol de alto nível sem preparação física. Isso difere o jogador profissional do jogador amador também. É a capacidade física dele conseguir manter o que ele tem de qualidade técnica durante 90 minutos e fazendo essa diferença, disputando uma corrida, recompondo, ganhando no corpo, fisicamente. A diferença, eu fiz vídeo recentemente no canal desse Real Madrid do Ancelotti, comparado às últimas versões do Real Madrid, muito da preparação física. Tem um novo preparador físico, né? O Antônio Pintos, italiano, que trabalhou com o Zidane, que fez aquele time ter uma gerência de elenco fortíssima, inclusive para o Cristiano Ronaldo chegar nas decisões voando, e ele fez isso com o Lukaku na Inter de Milão e está fazendo agora com o Benzema, por exemplo. Mas, de novo, em alguns momentos que você precisa rotacionar, você precisa ter o preparo. O Benzema é gênio, joga muito, mas agora casou a melhor forma física do Benzema com, obviamente, um contexto de time propício, é a melhor temporada da vida dele. Não tem como. A gente precisa parar desse discurso alienado de que o jogo físico, a parte física é a parte ruim do jogo. Não, é uma valência, é uma característica do jogo e que ela faz parte e que ela é fundamental. Sem parte física, você não vai ter jogo, não vai ter futebol profissional. São rápidos, vão tentar roubar, mas têm capacidade de voltar. E temos que mesclar isto com a qualidade de um Renato, com a qualidade de um Paulinho, com a qualidade de um Dom Juliano, que hoje não teve a oportunidade, mas também tem qualidade. Agora, são muitos meias ofensivos, nós temos muitos meias ofensivos. Nós já conversamos um bocadinho, são todos meias que têm uma propensão ofensiva. E com uma propensão ofensiva, nós desequilibramos um bocadinho. Nós ficamos desequilibrados. Quando apanhamos este tipo de equipa, cria-nos problemas. Portanto, é no sentido... Às vezes a discussão, o torcedor vai debater no bar ou na arquibancada e projeta videogame. E esquece a realidade, assim, que você tem problemas reais para resolver. Tem jogadores com capacidade ofensiva e às vezes com a idade, com N situações que eles conseguem entregar, ofensiva e defensivamente, até pelo modo do time marcar, por exemplo. Né? O Flamengo do Jorge Jesus, ele tinha ao mesmo tempo o Arrascaeta, o Everton Ribeiro,
o Bruno Henrique, o Gabriel, o Gerson, que chegava volta e meia à frente, você ainda tinha um Rafinha dando suporte pelo lado, o Felipe Luiz, mas a maneira do time embarcar em bloco lá em cima, um perde, pressiona, assim, tudo casou para aquilo funcionar, mas não é toda hora e não vai acontecer com todos os jogadores, ainda mais tendo todos esses jogadores mais de 30 anos e características muito próximas. Estou aqui para arranjar soluções, e arranjar soluções não é fazer o time, o time titular e pôr lá o time titular, porque o time titular provavelmente não é um time equilibrado. Isso é, cara, de novo, não é escalação de videogame. O time titular provavelmente não é um time equilibrado. E ele foi encontrar, ele tentou isso no começo. Ele tentou, e era um Corinthians com enormes dificuldades nessa busca. E agora a coisa acho que estabilizou e não por coincidência. Se não rodar, não vai ter como. O Renato Rodrigues, meu chapa da ESPN, sempre falou sobre isso. Antes, inclusive, do time começar meio que a tropicar ali, a tropeçar, ele já falava, cara, com essa formação de elenco, com essas características aqui, podem ter esses problemas. Todos eles surgiram. E o Vitor agora está tentando arrumar as soluções, que acho que muitas ele está conseguindo. Agora, esta gestão tem que ser criteriosa, tem que ser com critério. Quando me falam assim, quando me dizem assim, vai ao Palmeiras e não leva o time titular, mas que time titular? Mas que titulares, meus amigos? Quem é titular nesta equipa? Eu pergunto assim, como é que nós podemos ir ao Palmeiras ganhar com o time titular e depois temos que ganhar com o Boca Juniors, em casa? Passado 3 dias, andávamos de gatas. Só que as pessoas não entendem isso, ou não querem ver, ou se não querem ver, mas eu como treinador tenho... E depois tem outra coisa. Agora é importante. Ninguém sabe que nós nessa semana tivemos vários jogadores, reparem, quando decidimos ir jogar o jogo da taça, para recuperar, para ter os jogadores, repare, quando dizem assim, ele não sabe o que é um derby, mas não sabe o que é um derby, vocês sabem quantos derbys é que eu já joguei na minha vida? Vocês, essas pessoas estão a brincar comigo? Eu já joguei derbys atrás de derbys, em países em que eles matam, eles esfolam, eles enchem, eles nem nos deixam sair. Eu já saí de tanque de guerra de um estádio, do estádio até o aeroporto, na Turquia. Portanto, vem-me falar a mim o que são derbys, vem-me dizer a mim que eu não sei o que são derbys. Vocês não brinquem comigo. Agora, Cara, isso aqui eu acho o mais importante, assim, as pessoas, não, porque ele não sabe o peso, o tamanho de um Corinthians e Palmeiras, gente, o cara que rodou o mundo já treinando futebol, tá envolvido nisso há décadas. Você acha que ele desembarca aqui e não sabe do que está falando? Mas justamente por saber, e você precisa fazer escolhas. Porque você tem um jogo com o Palmeiras, depois você tem um jogo com o Boca, e você precisa sobreviver na Libertadores e ao mesmo tempo sobreviver no Campeonato Brasileiro, que é o que ele fala mais na frente. Então, gente, pelo amor de Deus, assim, um cara que já foi treinador na Turquia, né, que treinou o Porto em Portugal e viveu com derbys muito profundos, né, que são clássicos. Então, cara, assim, a gente precisa dar um passo a mais, eu acho, na avaliação de jogo, de futebol. E isso vale enquanto nós, imprensa, vocês, torcedores, porque, bicho, assim, não tem como, assim, a gente vive num mundo paralelo. O futebol está acontecendo aqui e a gente vive umas projeções completamente surreais do que é uma gestão de time, do que é escalar um time, do que são os detalhes, as nuances dentro de um jogo para se conseguir um resultado. E, de novo, acho que quando vem um cara como o Vitor Pereira, que, de novo, ele não precisa do mercado brasileiro. Eu falei isso do Sampaoli, falei isso do Jesus. Todos esses que estão desembarcando aqui, eles têm um mercado aí, seja na América do Sul, seja na Europa, seja no mundo árabe, enfim. O mercado brasileiro para eles é uma coisa nova, que está pagando legal, que está uma nova abertura. Mas eles não precisam. Diferente, acho que, de um técnico que só vive do mercado brasileiro e que, se ele passar 3, 4, 5, 6 meses sem trabalhar, a coisa começa a complicar para o lado dele, acho que isso não vai acontecer com o Vitor. Isso dá a treinadores assim a capacidade de chegar aqui e fazer esse tipo de leitura, que deveria ser óbvio, porque a gente fala disso há 15, 20 anos, ou mais até. E muitas vezes, quando é um técnico brasileiro falando, mas o cara tá choramingando, tá se protegendo, tá não sei o quê. Acho que quando vem de um cara de fora, a gente para, putz, bicho. Então é isso mesmo, porque a gente
talvez estivesse com o olhar viciado, né? Batendo sempre nas mesmas teclas. Mas quando vem um cara que não tem esse olhar viciado e percebe essas mesmas coisas, é hora de a gente botar a mão na consciência e falar, bicho, virar a chave, né? Porque assim, a época de fazer futebol amador, como se fosse futebol de várzea, já deu, né? Já deu. Se inscreve aí, agora eu peço.